A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por tudo, graças a Deus pelo calor, é um calorzão, mas graças a Deus. Se está calor, um calorzão quente, abafado, é porque o Senhor Deus assim permitiu que seja. Então, tudo aquilo que acontece e que aconteceu é da permissão do Senhor Deus e tem propósito, né? Então, graças a Deus por tudo. Lá vamos nós fazer uma caminhada. Talvez eu consiga falar alguma coisa, talvez não. Se eu conseguir falar, eu posto. E logicamente se eu não conseguir falar, né, não vou postar porque não vai ter nada para postar. Mas bom, graças a Deus, irmãos, nos últimos tempos, dou graças a Deus pelo aperto que estou sentindo no meu coração. É um aperto com uma certa frequência, quase que contínuo, sentindo no coração, um aperto no coração, né? E os irmãos sabem o que é aperto no coração. E segundo o meu entendimento, esse aperto é concernente, né, a minha vida diante de Deus, né? E também quanto a urgente necessidade de se preparar e de estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus. Porque se nós não estivermos preparados com o Senhor, nós não iremos encontrar quando Ele vier, né? Vier para buscar o seu povo. Povo que Ele comprou com seu precioso sangue e fez para Ele um povo escolhido, zeloso de boas obras, né? E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então não. É possível crer que preparar para encontrar com o Senhor, ou estar preparado, ou se preparar, é santificar, né? Então, e é necessário que nós venhamos ter compreensão, né? Compreender as Escrituras, e não só as Escrituras, mas também o poder de Deus, né? Senão nós vamos cometer erros e também viver no erro, né? No erro, isto é, viver no erro por engano, por não compreender, por falta de compreensão. Mas bom, então, amados irmãos, eu estava agora há pouco lembrando de um fato que aconteceu com o apóstolo João. O apóstolo João, aquele que escreveu, que recebeu do Senhor Jesus as revelações lá do Apocalipse e as escreveu. Salvo engano, acho que no capítulo 17, né, quando João, arrebatado em espírito, né, um anjo da parte de Deus, do Senhor, chamou João para lhe mostrar algo. E esse algo, né, várias coisas foi mostrada a João. E essa é uma das coisas que foram mostradas a João, que está no capítulo 17 do Apocalipse de João. Então o anjo chamou João e mostrou a ele um algo. E esse algo foi uma mulher, uma prostituta espiritual, montada numa besta, né? E os irmãos, provavelmente, não devem conhecer esse texto, no capítulo 17 de Apocalipse. Se não conhecer, nós podemos também consultar e ver os detalhes. Então, amados irmãos, essa prostituta, tem coisa que se fala, o pessoal fica bravo. Mas as vestes dessa prostituta, montada numa besta, que João a viu, mostrada pelo anjo, as vestes dessa prostituta é constituída de duas cores. Curiosamente, azul e vermelho. Então quem tem entendimento vai entender o mistério. Azul e vermelho. A grande prostituta, cujos reis da terra se prostituíram com ela. E depois, os povos, né, se embriagaram com o seu vinho. Então, amados irmãos, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Eu posso, talvez, não prostituir com essa meretriz, com essa prostituta, né? Mas eu posso, por falta de vigilância e por descuido, eu posso me embriagar com o seu vinho, né? Então todo cuidado é pouco. Quem já bebeu vinho, não precisa ser somente vinho, uma cerveja, né? A bebida alcoólica. Então sabe muito bem o que a bebida alcoólica produz em nós, né? Mexe com o nosso sistema emocional. O vinho alegra o coração do homem,
né? Então ali diz claramente do povo que embriagou com seu vinho. Os reis se prostituíram com ela, né? Então, ainda que não se prostitui com essa prostituta, com essa mulher, né? Mas temos que ter cuidado, não é só porque não se prostitui com ela, é que devemos ficar em modo relax, tranquilo, né? Porque podemos descuidar e nos embriagar com seu vinho, né? Aquilo que produz satisfação, prazer carnal, né? Mas bom, isso não está somente ligado ao sexo. Não, tudo aquilo que produz satisfação, prazer no nosso enganoso coração, na nossa carne, né? Então todo cuidado é pouco. Mas bem, continuando. Logo adiante, quando o anjo mostrou a João, irmãos, é bom, né? Cada um ir lá no capítulo 17 e ler e examinar, né? Nunca vai pelo que eu digo de mim mesmo. Vai pelo que as Escrituras diz, pelo que as Escrituras e o Espírito Santo de Deus diz, né? Porque da minha boca pode sair e sai enganos, né? E toda sopa contém veneno. Pode ser o mais belo sermão, mais belo ensino, a mais bela pregação. A gente tem que ter cuidado. Fazer igual os irmãos bereanos, né? Que mesmo ouvindo o que Paulo dizia, olha, Paulo, irmãos, mesmo assim eles tiveram o zelo de conferir nas Escrituras, né? Então, amados irmãos, assim também deve ser nosso, pois toda sopa contém veneno. Então, amados irmãos, então, quando João viu a prostituta em espírito, irmãos, João, o apóstolo João, não é eu, nem o meu irmão, nem meu outro irmão, não é João, foi João que viu. Sabe o que aconteceu, irmãos? João admirou a mulher montada numa besta. No entanto, que o anjo viu e entendeu que João estava admirando essa prostituta, né? E é claro, né, irmãos, que essa prostituta era possuidora de beleza e de formosura. Isso é compreensível e indiscutível, né? Então o que acontece? Então, a beleza e a formosura da prostituta é a causa, muito provável, ser a causa que levou João a admirá-la. E o anjo que a mostrava a João, né? E o anjo perguntou a João, por que tu admiras? Né? Então, amados irmãos, isso nos traz uma grande lição para nós de advertência, né? E devemos também, primeiro, adquirir compreensão, né? Aí nós olhando para o nosso real, para o nosso mundo real, prático, que nós vivemos, né? Claramente, lógico, irmãos, que o mundo é constituído, é cheio de coisas belas e atraentes, de coisas belas e formosas, né? Que atrai o nosso olhar. Irmãos, há muitas coisas dessa vida terrena que é quase impossível nós não olhar e não admirar. É quase que impossível, para não dizer impossível, né? Então, irmãos, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, né? Porque se nós amarmos, segundo disse Tiago, se nós amarmos o mundo e as coisas que no mundo há, nós nos tornaremos inimigos de Deus. Né? E Tiago pega pesado, né? Mas bom, então voltando ao assunto, nós devemos compreender, irmãos, e ter humildade o suficiente para admitir, né, no nosso coração, né, no nosso falar, que, irmãos, há muitas coisas pertencentes a este mundo, muitas e muitas coisas, que é quase que impossível nós não olhar para elas e não admirá-las. E se os irmãos observar o capítulo 13 de Apocalipse, aonde fala da besta, que são duas bestas, uma que saiu da terra e a outra que saiu do mar. Então uma das bestas ali, se observarmos com atenção, nós vamos ver que o princípio foi a admiração, a besta, admirar a besta. Irmãos, e se nós fazermos um exame de consciência, irmão, de nós mesmos, se nós examinar a nós mesmos, e se nós julgar a nós mesmos, irmãos, nós vamos chegar a um resultado de que nós descuidamos com muita facilidade, irmãos, e acabamos admirando coisas que nós não devemos admirar. Nós prestamos a nossa admiração, sendo que o nosso alvo, irmão, né, porque tem o ideal e tem o real.
né? Muitas das vezes nós falamos somente do ideal, né? E esquecemos do real. Então, amados irmãos, o nosso ideal, né? O nosso ideal é Cristo. É olhar somente para Cristo e admirar somente a Cristo, a sua beleza, a sua glória, fulgor da sua glória, o seu perfume espiritual, né? E infinitamente muito mais. Então, o ideal é Cristo, né? Nós devemos olhar todo o tempo, nós devemos olhar para Cristo Jesus e a Ele nós admirar e prestar a nossa admiração a Ele, a sua beleza, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, né? Mas só que, irmãos, no real, nós somos vasos de barro, nós somos miseráveis, falhos, fracos, nós tropeçamos, nós erramos. Irmãos, se o apóstolo João em espírito, um espírito arrebatado, ele admirou a mulher montada numa besta, ô irmãos e irmãs, quanto mais a nós, irmãos, quanto mais a nós. E João, irmãos, João, talvez se fosse eu poderia cair na tentação e saltar aquela parte ali, criar uma censura. Glórias e graças a Deus, bendito e louvado seja Deus, que as escrituras não contêm censuras, não contém. Está lá as fraquezas, os pecados de todos os heróis da fé, de todos, Davi, Sansão, Moisés, Abraão, e muitos outros, está lá. E aí esse registro sagrado das escrituras foi, irmãos, originalmente da parte de Deus. Foi o Senhor Deus que ordenou, inspirou que escrevesse as escrituras que nós temos hoje, né? Mas bom, não há censuras, bendito e louvado seja Deus. Agora nós é que temos a tendência, né, irmãos, de encobrir com folha de figueira a nossa vergonha, né? Em vez de nos vestir de vestes brancas, de vestes de salvação, né? Aí além de estar nu, né? E ao invés de cobrir, adquirir do Senhor vestes brancas para cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez, como foi dito aquele pastor lá de uma das 7 igrejas da Ásia, aí nós voltamos para Adão. Essa tendência miserável que nós temos dentro de nós, de tentar censurar coisas que não devem ser censuradas, de tentar censurar coisas que devem ser expostas, né, pela luz. Até então João revela um mistério glorioso, tremendo, muitos mistérios, né, que diz o seguinte, que os homens, nós não vamos para a luz de Deus, é para que as nossas más obras não venham a ser expostas, porque a luz tudo esclarece, tudo clareia, tudo revela. Então nós, homens de natureza, nós não vamos para a luz de Deus, não desejamos a luz de Deus. Por que razão? Porque a luz de Deus expõe as nossas más obras. Essa é a causa pela qual o homem de si próprio, de si mesmo, não vem para Deus e nem deseja a Deus que é luz. A nossa sorte é o Senhor Deus misericordioso, amoroso, é que nos arrebatou lá do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Ai de nós se o Senhor não tivesse transportado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós estaríamos lá, irmãos, até hoje, perdidos no mundo de trevas. Então bendito e louvado seja Deus para todo sempre. Mas bom, voltando ao assunto, deixa eu tentar lembrar aqui, me ajuda a lembrar, sobre a censura, né? Então, irmãos, eu julgo, pelo pouco que eu me conheço, que se fosse eu ali no lugar de João, é muito provável, irmão, que eu teria saltado aquela parte ali, né? Por falta de humildade, né? E que eu não tenho, triste, né? É uma das coisas, muitas coisas que necessito, é ser mais de mansidão e mais de humildade. Então, eu creio que eu não escreveria aquilo ali, né? Aquele descuido ali de admirar a mulher, a prostituta montada numa besta. Mas bom, mas graças a Deus que o Senhor Deus, né, sabe perfeitamente o que faz. E o Senhor Deus escolheu a João. E João foi humilde, né, ao registrar, ao escrever, né, que ele admirou a mulher. Então, amados irmãos, seguindo mais adiante, é possível crer sim que o princípio, irmãos, o princípio, a pontinha da raiz, a pontinha do perigo está no admirar, na admiração. Vai depender do que nós admiramos, né? Se nós admiramos aquilo que leva à destruição e à morte, ou se nós admiramos aquilo que produz edificação e vida, né? Então, como todos os corpos têm os seus dois lados, vida ou morte, né? Então, nesse caso também não é diferente, né? Então nós devemos ser conhecedores, buscar ser conhecedores do bem e do mal, não ser como os ninivitas, né? Que não eram capazes de discernir nem a mão esquerda da mão direita, né?
Então o que acontece? Mas glórias a Deus que o Senhor Deus usou de misericórdia para com os ninivitas, aquela geração dos dias do profeta Jonas, né? Então, amados irmãos, é possível entender e crer que a raiz, que o ponto de partida, a origem, né, está na admiração. Então nós devemos avaliar o que nós admiramos, né? Seja o homem, por exemplo, nos dias de hoje, né, que é um dos sinais. Por exemplo, o Senhor Jesus disse assim, né, que será como foi nos dias de Noé e também como foi nos dias de Ló, né? Então, nós temos que olhar para as escrituras e ver lá os detalhes que caracteriza as características dos dias de Noé e de Ló. E uma das coisas que nós vemos lá nos dias de Noé é que os filhos dos homens viram, que os filhos de Deus, quer dizer, corrigindo, que os filhos de Deus viram que as mulheres, filhas dos homens, eram formosas. E por causa disso, os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, se entregaram a elas. Então, o princípio, irmãos, é o olhar, que é quase que impossível, poderia dizer que é impossível não olhar, né? E não admirar. Ora, se o apóstolo João olhou, né, primeiro o anjo mostrou a ele, por isso que ele viu, né? Mas se o apóstolo João admirou, irmãos, quanto mais nós. Então nem vamos tentar tampar o sol com a peneira. Não adianta. Se nós não admiramos uma coisa, nós admiramos outra. Não tem como escapar. Então o que acontece? O que acontece? Uma das coisas que é desafiadora, muito desafiadora, né? É quase que impossível não atrair o nosso olhar, é a beleza e a formosura física, tanto do homem e da mulher, né? A deusas, mas também a deuses grego, né? Então todos nós estamos sujeitos, irmãos, todos nós. Ou nós estamos sujeitos a uma coisa, ou nós estamos sujeitos a outra, né? E nós temos que ter muito cuidado mesmo com a soberba e com o orgulho, que pode nos levar à ruína, porque a soberba precede a queda, né? Todos nós temos pecado, e aquele que disser que não tem pecado, tal é mentiroso. Todos nós estamos sujeitos a cair em tentação. Todos nós passamos por provações e tentações. Todos nós sofremos tentações, de um jeito ou de outro, né? E nós temos que ter muito cuidado com os mensageiros de Satanás, né? Que eles podem nos induzir à soberba, né? E ao orgulho, né? Mas bom, voltando ao assunto, continuando o assunto. Então, amados irmãos, uma das características lá dos dias de Noé, né, que destacava uma das características, era que as mulheres, filhas dos homens, eram formosas. E depois, mais adiante, mas bom. Então, amados irmãos, se o Senhor Jesus disse, afirmou, que assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, irmãos, vai ser e pronto, acabou, vai ser. Somos nós que temos que chegar mais perto de Deus e temer mais e mais a Deus. E crer, cada vez mais crer, que de nós mesmos nada nós podemos, né? Que nós não podemos de nós mesmos escapar das tentações, que nós dependemos do auxílio de Deus para nos dar o livramento das tentações. Até então é um dos parágrafos do modelo de oração ensinado por Jesus, o Senhor, né? Não nos induz à tentação, né? Ou poderia, mas bom, não nos induz à tentação, nos livra, não me deixe, Senhor, cair em tentação, porque de mim mesmo eu não sou capaz. Eu estou admirando tal coisa, eu estou admirando isso, aquilo, outro. Eu vi, eu entendi, no palpitar do meu coração que eu estou admirando. E a admiração é um perigo, é o ponto de partida. Senhor, rompe, faz com que essa admiração seja quebrada, seja rompida. Assim como aconteceu com João, que estava admirando aquela mulher, a prostituta, a grande prostituta. E o anjo perguntou, questionou, por que tu admiras? Então, amados irmãos, é espécie de, não estou dizendo o que é necessário. São como que encantos que devem ser quebrados. E aí, irmãos, creio eu que se nós humilhar diante do Senhor, do Deus da nossa salvação, e ser sincero com Ele, adorar a Ele em espírito e com sinceridade de coração, né, irmãos? Ele usará de misericórdia conosco e permitirá uma circunstância que venha fazer que aquela admiração seja rompida, seja quebrada. E aí, nós alcançamos o livramento de cair em tentação, né? Então, amados irmãos, quem está de pé, cuide para não cair, né? Mas bom, não vou entrar nesse detalhe. Aí então, amados irmãos, uma das características dos dias de Noé, né, era que as mulheres eram formosas e os homens, né? Por certo, claro, lógico que as olharam para elas e as admiraram. E depois de admirar, irmãos, vem o desejar, né? Vai desejando, e o Senhor Deus longando, vai esperando com paciência que o crente reconheça que ele está pecando contra Deus, que no seu coração ele está desejando aquilo que não deve ser desejado. Aí, se o crente não acordar, não se arrepender, é como se o Senhor Deus dissesse assim: olha,
você está desejando, você está querendo. Já que você quer, então toma, vai, né? Então, capítulo 1 de Romanos, a base nas escrituras para mim dizer dessa maneira. Né? Porque é o Senhor Deus é que entrega, irmãos. E o Senhor Deus os entregou a sentimentos perversos dos seus corações, né? Então eles passaram a desonrar os seus corpos entre si, né? Mas antes foi o Senhor Deus é que entregou. E é possível crer também, irmãos, claramente, sem sombra de dúvida, de que o princípio que levou o filho pródigo a pedir a herança a seu pai e consequentemente deixar a casa do pai, abandonar a casa do pai, é possível crer, irmãos, que o ponto de partida foi a admiração pelas coisas que havia fora, lá no mundo, fora da casa do pai, né? No entanto, que o final da caminhada do filho pródigo, no distanciar da casa do pai, as escrituras falam, deixa claro que havia meretrizes, prostitutas, né? Aonde que ele dispensou, né, a sua herança. Mas bom, então, irmãos, é possível crer sim, que talvez pelo ouvir falar, ou por ver, né, de uma forma, o filho pródigo, ele adquiriu ciência da existência do mundo externo. E por certo ele foi admirando a existência desses prazeres, foi até que ele passou a desejar. Ele admirou, creio eu, irmãos, né? Então ele passou a desejar. Aí foi um dia, ele foi vencido pelo desejo, né? E chegou ao ponto de pedir ao pai a parte da sua herança que ele tinha por direito. E o pai, irmãos, nós sabemos e devemos saber que um dos caráteres do nosso Pai Celestial é que ele é absolutamente respeitador. Não é por força e nem por violência. Nós, crentes em Cristo Jesus, nós que cremos ser filhos de Deus, nós temos que ter muito cuidado com o que nós admiramos e com o que nós desejamos. Pois nós podemos cair no descuido e ficar desejando, e aí, irmãos, vir o julgamento de Deus que começa por nós, casa de Deus, né? Como diz Pedro. E aí, irmãos, vindo o julgamento de Deus, aí o Senhor vai entregar o crente, ainda que ele é filho. Você está desejando? Você está querendo? Eu dei tempo para você se arrepender, abandonar esse desejo no seu coração. Mas como você não se arrependeu desse desejar, então eu te entrego, vá, aproveite, lambuze, né? Lambuze. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Então, amados irmãos, um dos caráteres do nosso Pai Celestial é que ele é absolutamente respeitador. Então, todo cuidado é pouco com aquilo que nós admiramos. Por exemplo, isso eu creio que todos têm conhecimento dessa causa. Nesse exemplo que eu vou dizer. Irmãos, aconteceu comigo. E aconteceu com muitos e acontece, irmãos, com muitos crentes filhos de Deus, desejar bens materiais. Uma das características dos dias de Noé é que compravam e vendiam. Então, amados irmãos, e muitas são as provocações, muitas são as prostitutas espirituais, irmãos. Prostitutas entre aspas, irmãos. Eu acho que estão entendendo o que eu quero dizer. Muitas são, irmãos, as probabilidades, as coisas, quer dizer, que chamam a nossa atenção, que faz com que nós olhemos ou com os nossos olhos carnais ou com os nossos espirituais, sendo que os nossos olhos espirituais devem estar todo o tempo direcionados a Cristo, né? Então o que acontece? Então há as atrações físicas e há também as invisíveis, né? Mas bom, voltando ao assunto. Aí o que acontece? Uma das coisas, irmãos, um dos sofrimentos das prisões que Deus entrega a filhos dele, irmão, mesmo sendo filho, ele entrega a prisões, irmãos. Ele permite que filhos e filhas dele sejam algemados, sejam aprisionados ao sofrimento das dívidas financeiras. Aonde começa, ou aonde começou, a raiz, a origem, o ponto de partida, foi na admiração. No admirar. Por exemplo, irmãos, essa era pós-moderna, uma das coisas que é difícil, irmãos, não olhar e não admirar, são os automóveis, né? Não só automóveis, mas casas, né? E outras coisas mais, joias, relógios, roupas. Oh, irmãos, quantas e quantas coisas, irmãos, que roubam o nosso olhar, que roubam a nossa atenção e faz com que nós as admiramos, né? Por exemplo, um simples relógio, um simples par de sapato, uma simples roupa que está no topo, na moda, uma casa, um carro. Aí nós, filhos de Deus, descuidamos e ficamos admiramos
E logo a seguir vem o desejo, ele entra no nosso coração, o desejo de possuir aquilo. E nós, irmãos, nem consultamos a Deus, nem comunicamos com o nosso Pai. Aquele Pai absolutamente responsável, que cuida perfeitamente dos seus filhos. A Ele nós nem consultamos, nem pedimos a orientação dEle, nem queremos saber da vontade dEle. Aí, irmãos, nós admiramos um carro pela sua beleza e formosura, porque tudo tem que ter beleza e formosura, irmão. Senão não tem como desejar, senão não tem como admirar. Não tem. Tem que ter beleza e formosura. Como diz o profeta Isaías, quando ele disse a respeito de Israel com relação ao Cristo de Deus. Não víamos beleza, não víamos formosura nenhuma e nem beleza para que o desejássemos. Entenderam o mistério? Então, irmãos, tem que ter beleza e formosura. Então, irmãos, é quase que impossível, irmãos. É quase que impossível não olhar para certas coisas e não admirá-las. E isso é sombra, irmãos, do pior dos piores males, que é a admiração à besta, ao anticristo, né? Lá no capítulo 13 do Apocalipse, né? O princípio, irmão, ponto de partida é a admiração. E volto a repetir, se João, o apóstolo João, irmãos, em um estado de espírito arrebatado, ele viu a grande prostituta e admirou-a. Irmãos, quanto mais nós concernente às coisas dessa vida, quanto mais nós, e nós adquirimos essa compreensão, irmãos, vai nos levar a reconhecer que nós carecemos, nós necessitamos de prostrar diante do Deus que tudo pode e suplicar a Ele o seu auxílio, a sua ajuda, que nos livre, que não nos induza à tentação, mas que nos livre do mal, né? Então é necessário possuir mansidão e humildade e reconhecer, irmãos, e reconhecer aquilo que nós devemos e temos que reconhecer, né? E temos que ter muito cuidado, irmãos, com as pessoas à nossa volta que tentam nos seduzir ao engano, que tentam nos pressionar e nos aprisionar, impedindo que nós não venhamos confessar, como diz Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros, vírgulas, e orarei uns pelos outros para que sarareis. Então tem coisas, irmãos. Um esquilo. Bom, aqui é cheio de esquilo, né? Já tá eu aqui, ó. Mas bom, é a natureza, né? No entanto, que lá no capítulo 1 de Romanos, né, Paulo escrevendo aos Romanos, ele afirma claramente que nós conhecemos a Deus e seu eterno poder pelas coisas que foram criadas, né? Pela criação de Deus e não pela criação do homem, né? Então, amados irmãos, e nem pela criação do mundo maligno, do mal, né? Satanás. As projeções ou inspirações, coisas criadas, né, por inspiração satânica, maligna, né? São coisas belas e formosas, né? Mas a criação é oriunda de inspiração satânica, né? Para atrair o nosso olhar e fazer com que nós viemos admirar. Então, amados irmãos, se o apóstolo João, irmãos, admirou essa prostituta, quanto mais a nós devemos vigiar, ter cuidado. De que maneira? Ser mais e mais dependente de Deus. Reconhecer que de nós mesmos nós não somos capazes, não somos. E que a nossa admiração, que pode ser a raiz para nos levar à ruína, que essa admiração nossa, com que nós estamos admirando, ela deve ser quebrada, deve ser rompida. E é somente o Senhor Deus é quem pode fazer com que essa nossa admiração, a nossa admiração, venha a ser rompida, venha a ser quebrada. É somente o Senhor Deus. E quando creio eu, falo segundo a minha fé, creio eu que uma vez nós adquirimos essa compreensão de que somente o Senhor Deus é quem pode quebrar essa aliança da admiração, né? Somente o Senhor Deus, então nós vamos sendo mais dependentes e tementes a Deus, né? Então, irmãos, quantos e quantos filhos de Deus estão aprisionados em dívidas? E a origem foi a admiração. Admirou um carro 0 km, modelo, BM, Volkswagen, Audi, seja lá o que for a marca, sem ele perceber, irmãos. Ele ficou admirando, ele admirou. O primeiro passo ele admirou, né? Depois entrou o desejo, nasceu o desejo no coração dele, né? E ele foi vencido pelo desejo. Mesmo ele tendo o entendimento que ia viver uma vida de risco financeiro, né, de não poder pagar aquilo, ou de aparecer um imprevisto financeiro, e ele cair em situação complicada, mas mesmo assim, irmãos, ele não se prostrou diante de Deus, e não buscou o conselho de Deus, a orientação de Deus, do Deus que tudo sabe, né, do Deus, nosso Pai, que cuida perfeitamente dos seus filhos, né. Então, amados irmãos, todo cuidado é pouco. Nós entendemos no nosso coração que estamos admirando algo, corremos,
e nos prostramos diante do nosso Pai e confessamos a Ele: Pai, eu olhei, Pai, por tal coisa e admirei. Quebra, Senhor, essa admiração. Quebra, Senhor, para que eu não venha desejar tal coisa, para que eu não venha desejar no meu coração tal coisa, para que eu não venha ser vencido pelo meu desejo. Senhor, faça segundo a tua vontade, né? E não a minha. Então, amados irmãos, a raiz, a origem de muitos males, né, com relação à vida financeira, dívidas, ou coisa terrível, irmãos. Ou prisão, toda prisão é terrível. E com a prisão da dívida, de dívidas, não é diferente, irmãos. É terrível, irmãos. A gente entra por um caminho que aos nossos olhos parece ser perfeito. Parece que vai dar tudo certo. E a gente nem consulta a Deus e nem espera. E nem espera uma decisão do Pai. Não queremos nem saber o que o Pai vai nos dizer. E a gente julga por ser belo e formoso. O Pai quer para mim, né? Eu tenho capacidade de adquirir. E aí, irmãos, por insensatez, por o crente ser o filho ser insensato, o Pai permite ele entrar naquele caminho. Aí, irmãos, quando o crente dá conta, ele está todo enrascado. Aí ele vai. Os irmãos lembram aquela passagem, aquela parábola que o Senhor Jesus contou? Se o teu adversário vier contra ti, né, e ele for mais forte do que tu não for capaz de vencê-lo, vai-se e reconcilie-te com ele primeiro, antes que ele não te leve o juiz, e o juiz ordena às autoridades que te encerre a prisão. Aquilo ali, irmãos, não é Satanás, não. É o adversário, um outro adversário, irmão, da nossa vida aqui humana. Reconcilia-te. O Senhor não ia nos aconselhar para reconciliar com Satanás, com o inimigo, né, com o nosso inimigo Satanás, não. Então, aí, irmãos, o crente se aventura, o Filho de Deus, nós se aventuramos, achamos que podemos vencer. Aí vai vindo, irmãos, vai vindo. E aí, sabe o que acontece? Chega e nos vence. Resultado final: somos levados à prisão, ao sofrimento. E sabe o que finaliza, como finaliza a parábola, dizendo o Senhor Jesus? E não sairás de lá até que pague o último cêntimo, até que tu aprenda, até que tu compreenda que não deva fazer isso. E esse sofrimento, irmãos, dependendo da dureza e da incredulidade do coração do crente, pode durar meses e anos, e anos, e anos, e anos, e anos. Até mesmo, irmãos, casamentos, né? Quantas mulheres com aparência de temente a Deus, quantos homens e mulheres, belos, com uma certa formosura, né, a altura dos nossos olhos, né? Aos nossos olhos é bela e formosa, mas só Deus que conhece o coração, irmão. Só nós temos que ser humilde o suficiente e reconhecer que é somente o Senhor Deus é quem conhece o interior. Aí, por nós, tanto homens e mulheres, não buscar uma resposta, a orientação da parte do Senhor Deus, aí por ser belo e agradável, aquela decisão, aquele caminho, nós entramos sem consultar ao nosso Pai, sem saber da parte do nosso Pai, se aquele homem para a mulher, ou se aquela mulher para o homem, né, é proveniente da parte de Deus, né? Aí o que acontece? Casou, né? Tá casado, acabou-se. Aí o que acontece? Por falta de prudência, lá na admiração, a raiz, né, pode levar o crente a um sofrimento por resto da sua vida, né? É igual uma mentira, irmãos, que é muito perigosa mesmo. Irmãos, o crente divorciado, irmãos, ele pode fingir que tem paz, mas ele não tem paz, irmãos. Não tem paz. Não tem paz. Nem vou entrar em detalhe. A gente tem que ter muito cuidado com crentes vazios de sinceridade, vazios de humildade no falar, né? Que não são audaciosos, humildes o suficiente para dizer que cometeu um grande erro e que carrega um monstro dentro de si, uma assombração dentro de si, pela decisão que tomou em divorciar. E aí ele vai viver com aquilo pro resto da sua vida, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com o engano, com a mentira e com o engano, né? Que poucos irmãos confessam que errou e que carrega dentro de si um tormento que quando em vez o tormenta, que é a decisão de se divorciar. Então, amados irmãos, todo cuidado é pouco. Se aconteceu com João, o apóstolo João, irmãos, o apóstolo do amor, o que escreveu o Apocalipse, irmão, se aconteceu com ele, quanto mais com nós, irmãos, pode acontecer e acontece de admirar coisas que nunca devem ser admiradas. Porque a admiras? Perguntou o anjo a João. Sabe quem que João estava admirando, irmãos? A grande prostituta. Capítulo 17 de Apocalipse. Bom, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a pergunta foi: olhar e admirar é pecado? Não, não é pecado olhar e admirar, de maneira alguma. Agora, depois do olhar e do admirar, é que vem o desejar, porque todas as coisas têm as suas ordens.
né? Não tem como desejar se primeiro não olhar e não admirar. Isso que aconteceu com Eva, o padrão é o mesmo. Agora, desejar depende do que? Há coisas que desejar é sim pecado, é injusto, é pecado, né? E há coisas que desejá-la não é pecado. Mas o princípio de olhar e de admirar não é pecado. Olhar e admirar não é pecado. O que pode se tornar pecado é quando iniciar o desejo. Se o desejo iniciar no coração, aí vai depender também do que é que está desejando, né? Porque tem coisas que não são proibidas, não é pecado desejá-las de maneira alguma, mas tem outras coisas que sim, né? Basta desejar no coração que já cometeu pecado, né? Então, por exemplo, não tem como nós admirar um carro se nós não vê o carro, né? Primeiro tem que ver o carro. E se o carro for belo e formoso, formoso é os detalhes que faz a beleza dos detalhes do modelo do carro, né? Então, e a beleza vai depender da cor do carro que torna o carro mais belo. Então, beleza e formosura, né? Por exemplo, esse Mercedes aqui, né? Para muitos, se olhar, vai admirar, né? Agora, se cobiçar, desejar esse aqui, aí é pecado, porque ele tem dono, né? Então está desejando algo que é de outra pessoa, e isso sabemos que é pecado. Então, olhar e admirar o carro não é pecado, mas é perigoso, né? É perigoso porque o desejo pode nascer no coração na velocidade de um relâmpago, num piscar de olho, né? Então todo cuidado é pouco, né? Bom, todo cuidado é pouco no olhar com que nós olhamos e admiramos. Por que razão? Porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Aí eu julgo não ver mal nenhum, olhar aquela coisa e admirá-la, aí o meu coração pega e me trai e passa a desejar. Não sou eu, a minha mente que cria o desejo, não, é o coração que deseja, né? Aí passa a ser uma luta, né, para vencer aquele desejo que nasceu no coração. E esse desejo pode sim nos vencer, ou não ser vencido por esse desejo que teve início a uma simples olhada e admiração, né? Então é impossível nós admirar algo sem primeiro olhar, né? E o olhar, ele é inevitável. O ver as coisas, o olhar é inevitável. Se está na nossa frente, chama a nossa atenção e a gente direciona o nosso olhar, né? E consequentemente, resultado do olhar que a gente viu, a gente vai admirar, né? Admira no coração, né? Ou expressa, né? Por exemplo, um Ferrari, né? A gente, para admirar um Ferrari qualquer, ou um carro qualquer, nós temos que ver o carro, né? E aí a gente admira e pronto, acabou. Agora tem que ter cuidado para não passar para idolatria, falar assim, nossa senhora, que máquina, né? Então, aí essa admiração pode levar a pecar, por quê? E pode levar também a uma guerra, né? Por exemplo, a gente olha para uma coisa, admira, e aí nasce o desejo, e se aquela coisa for ilícita, injusta, nós não podemos desejá-la, aí vamos ter que lutar no nosso coração, guerrear, né, para vencer aquele desejo, né? Mas olhar e admirar não é pecado.